Olá, eu sou o Luiz e este é o canal Princípios de Física Básica. Aqui eu venho trazendo para vocês uma questão muito interessante de cinemática, que envolve o conceito de velocidade escalar média. No problema nós temos o seguinte: um móvel ele se desloca, em uma trajetória retilínea, passando pelos pontos A e B. No percurso de A até B, ele desenvolve uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. A velocidade total, todo o percurso aqui, foi de 80 quilômetros por hora. Na primeira metade do trecho, de A até M, ele desenvolve uma velocidade V1, velocidade escalar média, de 120 quilômetros por hora. E queremos saber qual é a velocidade que ele desenvolveu no trecho, na segunda metade do percurso, sabendo que a velocidade média no percurso todo foi de 80 quilômetros por hora. Pois bem, para resolvermos este problema, vamos aplicar a definição de velocidade escalar média em todo o percurso. Sabemos que para o percurso total, a velocidade escalar média é para ser igual a ΔS sobre ΔT, onde este ΔS é a distância total aqui do percurso. No caso, D mais D, que vai dar 2D, dividido para o tempo total que ele gastou em todo o percurso. ΔT1 mais ΔT2. Vai ficar ΔT1 mais ΔT2. ΔT1 é o tempo que ele gastou na primeira metade, ΔT2 é o tempo que ele gastou na segunda metade. Pois bem, com isso, a velocidade média no percurso todo foi de 80 km por hora. Então, 80 é igual a 2 vezes D dividido para delta T1 mais delta T2. Acontece que não sabemos quanto que vale delta T1 e nem delta T2. Porém, no primeiro trecho, V1 foi delta D dividido para delta T1, e isto implica que delta T1 é igual a D dividido para V1, e V1 é de 120 km por hora. Então, o delta T1 é igual a D dividido para 120. Analogamente, para o segundo trecho, temos que V2 é igual a D dividido para delta T2. Isto implica que delta T2 é igual a D dividido para V2, que é o que queremos saber. Estas duas equações aqui vão ser substituídas aqui, nesta equação, Com isto, temos o seguinte: 80 é igual a 2 vezes o D dividido para delta T1 mais delta T2, que estão aqui. Delta T1 é D dividido para 120, mais delta T2, que é D dividido para V2. Eu vou colocar aqui o D em evidência. Então, 80 é igual a 2 vezes o D dividido para D, que multiplica 1 sobre 120, mais 1 sobre V2. Como este D está em evidência, eu posso simplificar aqui por D e aqui por D. Então, 80 é igual a 2, que divide 1 sobre 120, mais 1 sobre V2. Vou resolver logo esta soma de frações aqui embaixo, Com isso, temos o seguinte: 80 é igual a 2 dividido para... Resolvendo essa soma, os denominadores são diferentes e vamos proceder da seguinte forma. Multiplica logo aqui na forma de cruz. 1 vezes V2 vai dar V2. Como aqui é mais, eu vou colocar mais. 120 vezes 1 dá 120. E isto aqui dividido para 120 vezes V2. Então vai ficar 120 V2. Aqui nós temos divisão de divisão. A gente procede da seguinte forma:
pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 80 é igual. A primeira é 2, então fica 2 sobre 1, vezes o inverso da segunda. A segunda é esta. E o inverso dela vai ficar 120 V2 dividido para V2 mais 120. Pois bem, 80 é igual. 2 vezes 120 dá 240 V2. Dividido para 1 vezes V2 mais 120, vai ficar V2 mais 120. Como aqui nesta equação, nos numeradores aqui em cima, só tenho só multiplicação, então eu posso simplificar aqui e aqui, né? Com isso, temos o seguinte, que 8 é igual a 24 vezes V2, dividido para V2 mais 120. Posso simplificar novamente, aqui por 8 e aqui por 8. Divido aqui por 8 e divido 24 por 8. Então vai ficar 1 é igual a 3 V2 dividido para V2 mais 120. Vou multiplicar aqui na forma de cruz, né? Fazer o cruz credo. Aí vai ficar 1 vezes este termo, fica ele mesmo, V2 mais 120. Isso aqui é igual a 1 vezes 3 V2. Então vai ficar 3 V2. Vou pegar este V2 que está somando, jogo para lá subtraindo. Então 120 é igual a 3 V2 menos V2. 120 é igual a 3 vezes V2 menos V2. Isso aqui dá 2 V2. Isolando o V2, V2 é igual a 120 dividido para 2, que é igual a 60 km por hora. Ou seja, a velocidade desenvolvida no segundo trecho, para que a velocidade média no percurso todo fosse de 80 km por hora, sabendo que na primeira metade o carro desenvolveu uma velocidade de 120 km por hora, no segundo trecho, na segunda metade, o carro tem que desenvolver uma velocidade de 60 km por hora. Perceba que a velocidade média no percurso todo não é a média aritmética das velocidades na primeira metade com a segunda metade. Pois na primeira metade foi de 120 km por hora, na segunda metade o carro desenvolveu uma velocidade escalar média de 60 km por hora. E se eu pego 60 mais 120, isso dá 180. Dividido para 2, dá 90, né? Então a velocidade média no percurso todo não é a média aritmética das velocidades nos dois trechos, tá? É uma questãozinha muito interessante, ela é clássica também, cai muito, é muito cobrada aí, né? Ela confunde a mente do aluno. Se o aluno não estiver esperto, ele pode achar que a velocidade média no percurso todo é a média aritmética aí das velocidades em cada trecho, né? E não é. Ok, pessoal? Um abraço aí.